Amém, amados? Paz do Senhor a todos, amém? Glória a Deus, aleluia. Eu queria convidar você a abrir tua Bíblia no livro de Atos, capítulo 4. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Eu entendo que nessa noite o Senhor vai te responder o que aconteceu até aqui. Eu sei que alguns já receberam resposta. O Senhor vai te responder o que aconteceu até aqui e o que vai acontecer depois do culto. Amém? Bom, eu creio nisso. E eu não creio por causa da minha vida, eu creio por causa da palavra e do Deus dessa igreja, amém? O nosso Senhor, o Deus que responde, é um Deus que fala, Talvez eu vou mais ler texto aqui do que falar, até porque o tempo não permite hoje, nós temos ceia, glória a Deus, essa mesa abençoada que está posta, então, mas eu repito para você aqui nessa noite, o Senhor vai te responder o que aconteceu até aqui, até você entrar aqui, e vai te responder também. Deus é tão bom que Ele responde, aquilo que eu passei e aquilo que eu vou passar já de maneira antecipada. Ele fala com a gente, amém? Ele fala com você, Ele fala conosco, e glória a Deus por isso, porque nosso Deus é um Deus vivo, aleluia, glória a Deus. Atos capítulo 4, eu vou ler o verso 1 e 2, diz assim o texto: enquanto Pedro e João estavam falando ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão dos guardas do templo e os saduceus. Eles estavam muito perturbados, porque os apóstolos estavam ensinando o povo, proclamando em Jesus a ressurreição dos mortos. Aleluia. Texto, a gente vai ler alguns textos aqui essa noite, repito, vou mais ler do que qualquer outra coisa, mas eu queria só comentar algumas coisas daquilo que Deus colocou no meu coração, para no final a gente poder entender aquilo que o Senhor quer falar com o nosso coração. Eu entrei aqui nessa noite e algumas poucas conversas com 3, 4 irmãos, eu ouvi algumas frases desses irmãos que confirmariam aquilo que Deus tem para falar com cada um de nós aqui nessa noite, e eu entendo que é isso, é esse tempo mesmo. Por mais que a gente tente, a gente não faz isso, a gente é obediente à voz do que o Senhor tem nos mandado. Então você sabe como é que aqui a gente segue sempre aquilo que o Senhor fala, não aquilo que é bonito, aquilo que é gostoso, que é legal, mas vai ser bênção para a nossa vida aqui nessa noite. E aí nós começamos o livro de Atos capítulo 4, enquanto Pedro e João estavam falando ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão dos guardas do templo e os saduceus. Eles estavam muito perturbados porque os apóstolos estavam ensinando o povo e proclamando em Jesus a ressurreição dos mortos. Começa uma história aqui, você olha para a igreja, agora Jesus, ele morreu, ressuscitou, subiu aos céus, e agora a igreja está estabelecida, tem Atos capítulo 2, desce o Espírito Santo, o povo é batizado com o Espírito Santo, é cheio do Espírito Santo, e aí começam a pregar, a anunciar, a declarar, agora o medo vai embora, a dúvida vai embora, por um tempo ficaram trancados dentro de um quarto, de uma sala grande, que é o cenáculo, um quarto mobiliado, mas aí o Espírito Santo vem, enche eles, batiza eles, eles abrem as portas, saem para as ruas, começam a fazer a obra. Por quê? Porque agora eles são o fruto, não? Verdadeiramente eles são aquilo que nós somos, o fruto do penoso trabalho de Jesus, amém? Jesus agora ele delegou a igreja, ele estabeleceu a igreja, e ela começa de uma maneira poderosa, assim, ela não para, ela vai avançando, nada para ela, e ela começa de uma forma gloriosa. E aí, está lá um belo dia, sobe João e Pedro e João para o templo para orar, e vão por uma certa parte do templo, tem uma porta chamada Formosa, uma porta bonita, e aí eles, ao chegar para a oração, tem lá um aleijado na porta ali, e aí o cara pede uma esmola, e aí ele olha no olho deles, olha para nós, não temos ouro nem prata, mas o que eu tenho te dou, levanta em nome de Jesus e anda, o Nazareno. E ele levantou, saltou, começou a andar. A partir daí, irmão,
começou um rebuliço maior, né? Começou uma situação mais complicada. E aí Pedro está ali no capítulo 3, explicando, falando, as pessoas queriam olhar para ele de maneira diferente, aí ele aproveita ali aquele grande milagre, e ele vai pregar Jesus para as pessoas, vai fazer ali uma pregação, né? Vai explicar, beleza, maravilha, glória a Deus. Aí acabou esse momento, eles estão ali falando para o povo, né? O capítulo 4 começa assim, estão ali falando, Pedro e João estavam falando para o povo. Nisso chegou os sacerdotes, chegou lá os religiosos, os saduceus, o guarda do... tinha todo mundo. E eles chegaram ali com uma intenção, que era parar eles, calar a voz deles, silenciá-los, fazer com que eles cessassem de anunciar o evangelho do Senhor e serem igreja do Senhor. Então a intenção é essa. Por quê? Pensa comigo que o texto mostra que os religiosos chegaram os saduceus, né, que era uma parte que cuidava do templo, os fariseus, os policiais do templo ali, mais ou menos assim, os guardas do templo, com a intenção de prender os apóstolos, porque ouviram falar ali da situação, da cura, e a intenção era essa. Então eles chegam, mas o interessante, irmão, e o poderoso é que começa assim, né? Tem lá o templo, né? Bonitão, e está todo mundo lá, lendo a Torá, lendo a Bíblia, fazendo orações, fazendo os sacrifícios, porque até então existe o templo, então tem que ter sacrifício de animais, né? Uma vez por ano aquele dia da expiação. Tudo isso está funcionando, entre aspas, porque não funciona mais, mas está em vigor, está andando lá. Então, Jesus morre, ressuscita, vai ao céu, e antes de subir, ele diz assim: agora vocês, né, seguem aí, vocês têm o meu envio, vocês têm aí a unção, vocês têm aí a autoridade, né, porque é diferente, né? Os líderes, o texto diz aí, eram líderes religiosos de Jerusalém. Eles tinham o poder, eles tinham o governo da religião, mas eles não tinham a autoridade espiritual que os apóstolos agora têm, que o povo, que a igreja agora tem. E a igreja agora está sendo confrontada porque ela está fazendo aquilo que Jesus mandou ela fazer, entende? Aí os religiosos que não têm a unção, que não têm um nome, tem o título, mas não tem a chama mesmo, o poder mesmo, a unção, eles têm tudo. Eles têm a roupa, eles têm o cajado do sumo sacerdote, que passava de geração em geração, provavelmente, que passou, né? Eles têm tudo, mas eles não têm a unção, eles não têm a presença, eles não têm o poder, porque Jesus estabeleceu uma igreja, né? Abriu para a igreja e falou: vai, agora vocês vão em meu nome, vocês vão anunciar, vocês vão pregar, fazer discípulos, vocês vão batizar, vocês vão expulsar demônios, vocês vão curar enfermos, vocês vão agora, e eles vão. Eles saem ali do medo e vão, né? Estão cheios agora, estão voando, estão no pique e vão. Quando eles decidem ir e fazer, e começam a fazer, vem oposição. E aí os caras vêm para prender eles, para parar, porque aí o verso 2 diz aí, né? Estavam ensinando, eles estavam muito perturbados, né? Estavam com ciúmes, com inveja, estavam bravos, por quê? Porque eles tinham o templo, eles tinham a religião, eles tinham o sacrifício, eles tinham os ofícios, mas não tinham mais a presença, irmãos. Não tinham mais o poder. Na boa, não acontecia nada no templo. Infelizmente, não acontecia mais nada no templo, a não ser a parte religiosa. Porque entrou uma corrupção, né? Entrou lá um monte de coisa, mas não é nessa parte que eu quero entrar. Mas quero que você só entenda que havia o templo, havia lá todo o ofício, havia sacerdotes, havia o sumo sacerdote, havia lá o sacrifício, tudo, mas não tinha mais a presença. E aí na rua, lá nas ruas, na porta do templo, nem entrou no templo, na porta para fora, estava tendo cura, e dentro não estava tendo, porque na porta, quem estava entrando era a igreja, mas lá dentro era gente que estava sem a presença mais, que não tinha mais a presença, não tinha mais ali a intimidade com o Senhor da igreja, não tinha mais. E aí, isso indignou ele, deixou eles com inveja, deixou eles bravos. Mas como é que, nós somos os donos da religião, e tem uns caras aí, um povo, que começou a anunciar, e tem tendo cura, está tendo milagre. Não, vamos parar com isso. E aí, o texto vai continuar, verso 3. Então, prenderam Pedro e João, e os lançaram ao cárcere até o dia seguinte, pois já estava
anoitecendo. Essa é a intenção. E a gente vai ler algumas coisas aqui, se der tempo, senão a gente vai abreviar. É sempre assim, a gente vai abreviar tudo, né? Mas talvez você vai entender, eu creio que você vai entender. Você é ungido, amém? Você tem uma mente abençoada aí, você vai entender, né? Aquilo que o Senhor colocou no meu coração para te passar. Então, qual é a intenção? Ir lá para receber, para fazer parte, para estender a destra da comunhão, para seguir junto? Não, era para aprender, para trancafiar, para calar a boca deles, para fazer com que eles parassem de fazer aquilo que eles estavam fazendo. Estavam fazendo porque foram chamados para fazer, foram salvos para fazer, foram ungidos para fazer e foram enviados para fazer, amém? Como você, como eu, como nós, como cada um de nós. E aí começa a fazer, vem a oposição. E a intenção é essa, é calar. É fazer com que a gente pare de fazer, pare de falar, pare de anunciar, pare de ser instrumento de Deus, né, para aquilo que Deus chamou cada um de nós. Cada um aqui tem um chamado. Eu não tenho dúvida disso, nenhuma dúvida. Não importa a tua idade, não importa a tua cara, não importa a tua condição econômica, não importa o teu estudo, não importa. O que importa é saber que se você é de Jesus, certamente Deus tem um chamado para você. Todos nós temos, todos nós temos. Não sei qual é o teu, não sei aonde você vai ser usado por Deus, mas o que eu tenho certeza é que Deus vai te usar em algum lugar. Amém? Ninguém aqui nasceu para ficar no banco sentado só vendo o culto. Ninguém, irmão. Eu não tem, não adianta, não tem desculpa. Todo mundo aqui tem um chamado, amém? Olha para alguém e fala assim, ó, falou com você agora, em nome de Jesus, não se esconde, é com você. Não tem como fugir disso. Quando você se posiciona, quando eu me posiciono, certamente o caminho do chamado se abre, se esclarece, fica claro. Talvez não está claro ainda, porque você está meio confuso, meio confusa, ainda está patinando alguma coisa que você tinha que ter se livrado já. Mas quando a gente se posiciona, o caminho do chamado se abre, irmão, se esclarece. Por quê? Porque Deus vê que você então entendeu e principalmente se rendeu, né? Quem entender e tem que se render, falando, eis-me aqui, vamos embora. E falar, eis-me aqui, quem já falou eis-me aqui para Deus aqui? Não é para o pastor, não. Tem um bando de gente que fala eis-me aqui para o pastor. E na hora que aperta não está mais, porque está falando para o pastor. Quem falou para Deus aqui, ó, eis-me aqui, Senhor? Irmão, cuidado com isso, em nome de Jesus. Porque isso é muito sério. Porque Deus leva muito a sério isso. Eu nunca me esqueço de um culto na Rua Amazonas, até lá quantos anos atrás. Alguém fez um apelo, né, no domingo à noite, e eu ia muito em apelo. Todo apelo que tinha eu ia, não queria nem saber. Eu nem entendia o apelo, mas eu ia. Amava um apelinho. Meu Deus, como eu gostava de um apelo. Apelo é comigo mesmo. Eu ia em todos. E se alguém lembra, vai lembrar que eu estava lá na frente. Eu ia mesmo. E alguém falou, eis-me aqui e tal. E eu falei, eu vou lá. Eis-me aqui, eu estava lá. E eu falei, eis-me aqui, Senhor. Chorando, sabe aquele quebrantamento de joelho. Aquela coisa completa assim, sabe, toda. Mano, depois daquilo, irmão, o pau cantou, aleluia. E aí eu tentei falar, Deus, eu quero voltar para trás. Ele falou, não tem mais jeito. Porque naquele dia eu recebi o teu eis-me aqui. E agora eu vou te levar. Irmão, às vezes é doído, mas vale a pena, aleluia. Então, o eis-me aqui é sério, irmão. Se você for meio melindroso, crente almático, cuidado, hein, para falar eis-me aqui. Mas quando falar, irmão, sabe, nós cantamos aqui um cântico novo, né? O Senhor está com você, amém? Vai te acompanhar, irmão. Aonde você for. Os caras queriam prender, queriam calar ele. Imagina, aqui nós temos tudo, mas ao mesmo tempo não temos nada. Não temos a glória, né? E acabou, de agora foi embora. Não tem mais a presença. Não tem, tem um sangue derramado ali. Não sei se você sabe, os estudiosos dizem que na época da Páscoa em Jerusalém, nessa época do templo aqui, na época do templo de Jerusalém, na época da Páscoa, que Jesus estava lá, mais ou menos 250 mil cordeiros eram mortos no templo. As ruas de Jerusalém, os canais assim, aqui lá em São Paulo a gente chama de guia, a guia assim, onde corre a água, a sarjeta, os cantos, ficavam como rio de sangue mesmo. 250 mil cordeiros eram imolados na época da Páscoa em Jerusalém. Então tinha muito sacrifício, tinha muito sangue derramado.
mas não tinha mais a presença. E aí os pescadores, o cobrador de imposto, né, os caras aí começaram a anunciar, a pregar em Jesus que a ressurreição. E a ressurreição começou a tomar conta da cidade. E as pessoas começaram a ressuscitar, aleluia. Os mortos começaram a ressuscitar de maneira espiritual, né, e de maneira física também depois. Mas começou a haver cura, salvação. E aí o que eles vieram? Se juntou todo mundo. Presta atenção. Quando você lê na Bíblia lá, saduceus, fariseus, eles não se dão bem. Tá? Há uma guerra interna entre saduceus e fariseus. Saduceus creem um monte de coisa que o fariseu não crê. E o fariseu crê um monte de coisa que saduceu não crê. Mas para tentar impedir a igreja, eles se juntaram, como fizeram com Jesus. Eles não se dão bem, não se gostam, se odiavam, mas para tentar impedir a voz de Deus na terra, eles se juntam, porque é assim, irmão. É assim, os inimigos todos se juntam. Podem vir todos, porque eles não vão conseguir parar a igreja, aleluia, não vão te parar. Porque a intenção é essa, é parar, é aprisionar, é prender, é trancar, é calar a boca, é fazer parar de fazer. É fazer parar de fazer. Está fazendo, está sendo usado, está sendo canal de bênção, né? Agora aqui, Marquinhos ouviu uma palavra aqui, profética aqui, amém? Você crê nisso? Eu creio nisso. Irmãozão, te amo em Cristo, mas se prepara. Porque vai vir paulado, não vai vir? Vai vir paulado. Por quê? Porque Deus falou, irmão, aleluia. Mas Deus é com ele para sustentar ele, amém? Como Deus é com você para te sustentar. E você continuar anunciando, continuar falando, continuar fazendo. Por quê? Porque o que o inimigo quer, irmão, é te prender. É me prender. É colocar a gente atrás da grade. E aí não é grade física. Ou talvez não chegou esse tempo ainda, talvez demore chegar, e talvez, não sei se a nossa geração vai ver isso. Mas se um dia chegar, aí é física, mas é espiritual. Tem um monte de situações que o diabo quer colocar contra nós para nos parar, para nos prender, para nos deter, para fazer a gente cessar, parar mesmo, desanimar. Você passa por isso, eu passo por isso, irmão. Isso é inerente ao crente. E o crente que não entendeu isso, ele volta para trás, ele desanima, ele desiste, ele abandona. Mas não pode fazer isso. Aí o texto vai dizer, a intenção era essa, prender os caras e calar a boca deles. Verso 4. Entretanto, muitos do que tinham ouvido a pregação, aceitaram a palavra, chegando ao número desses homens, dos homens, que creram, próximo a 5.000, era 3.000, numa mensagem ele ganhou 3.000, isso é uma mensagem, aleluia. Agora o Pedro que era medroso, Pedro tinha medo de uma empregada lá do templo, agora ele é cheio do Espírito Santo, ele é batizado, ele sai, ele prega e 3.000 se convertem, e aí agora ele vai ser usado por Deus para curar um coxo, que todo mundo conhecia na parte de fora do templo. E Deus usa ele. E o negócio corre, ele prega de novo, ele ensina de novo Jesus, ele fala de novo sobre Jesus. Agora com um sinal poderoso ainda. E todo mundo que ouviu, aumentou o número para 5.000. Não, mas ganhou mais 2.000. É muita gente em 2 sermão, aleluia. Que Billy Graham passou longe. Billy Graham é uma bênção, mas passou longe. Irmão. 2 sermão ganhou 5.000. E aquele negócio, quem ouviu a mensagem foi impactado, porque quando Pedro agora falava, irmão, falava tão cheio do Espírito Santo, com tanta fé, convicção, sem medo, sem titubear, sem duvidar. Ele sabia, ele me chamou, ele me resgatou. Inclusive quando eu neguei, ele foi lá e me buscou de novo, porque ele é fiel, aleluia. E se ele me buscou de novo, me entregou um chamado, eu vou corresponder, eu vou honrar ele. E começou a anunciar, e ser usadíssimo por Deus. E aí vem a oposição, vamos prender. Nisso que vão prender, que vieram para prender, nesse momento todo, mais 2.000, vê tudo aquilo, e se converte a Jesus, aleluia. Não importa o que estão tentando fazer comigo, e com você vai ter fruto, e vai ser fruto grande, em nome de Jesus, Deus vai te honrar, porque você não se cala, não cessa de falar, de fazer, de anunciar. O inimigo juntou tudo que ele tinha para tentar prender você, mas não consegue. Você continua. Isso tem fruto, irmão. Deus honra a tua posição. Irmão, desculpe, Deus não vai honrar, não vai abençoar a minha bagunça, não vai abençoar a minha desistência. Deus não abençoa a minha desistência. Ele tem que ir lá, ele vai lá, eu creio que ele vai lá, me busca, ele trata, mas eu estou perdendo tempo quando eu estou patinando assim.
E não é culpa de Deus, é minha culpa, é porque eu não entendi ainda, não me posicionei ainda, mas quando eu me posiciono, irmão, pode levantar o mundo todo contra mim, contra você. Você sabe, ele me chamou, eu sei o que ele fez por mim, eu sei o trabalho que eu dei para ele, mas eu um dia me rendi, estou aqui, e eu não volto mais atrás, aleluia. Como cantaria o R. Soares, para trás não volto não, Tem essa? Tem. Queria ler o versos 5 ao 7. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os líderes religiosos e os mestres da lei. Todo mundo aí. Todos bonitão, aleluia. Estavam reunidos Anás, olha lá, o sumo sacerdote, bem como Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da família do sumo sacerdote. Família inteira, sacerdotes se reuniram por causa da igreja, por causa dos crentes. Ordenaram que Pedro e João fossem trazidos à presença deles e começaram a interrogá-los. Com que poder ou em nome de quem fizeste isso? Irmão, tinha alguma coisa, ou tinha alguém, ou tinha algo diferente nesses homens, que, assim, os líderes que tinham nome, renome, tinham pompa, tinham tudo, se reúnem para interrogar os discípulos de Jesus. Olha, em nome de quem vocês fizeram isso? Como aconteceu na vida de vocês isso? Qual que é a fonte de vocês? Da onde vem isso? Aleluia. Irmão, não é a gente não. Não é você não, querido. Não somos nós. Não tem nada a ver com a gente, irmão. Tem tudo a ver com Ele. É Ele. É Ele que está sobre a sua vida. É Ele que te abençoa, irmão. É Ele que te enche. É Ele que te unge. É Ele que toca a tua boca com brasa, com tenaz, com brasa viva. E você fala, aleluia. É Ele que enche o teu coração. É Ele que põe uma palavra na tua boca. É Ele, irmão. É Ele que faz você impor as mãos sobre enfermos e ser curado. Aí eles continuam. O texto vai continuar aí. Do 8 a 10. Vamos continuar. Então Pedro, cheio do Espírito Santo. Aleluia. Bom, você imagina lá o João e o Pedro ali, pescadores. Agora todos os líderes religiosos, todo o sinédrio, os caras que tinham nome, que tinham autoridade, no sentido humano, que tinham tudo ali, para tomar decisões sobre a vida deles, todo mundo ali de frente, questionando eles, os dois pescadores. Então Pedro, mas aí, irmão, cheio do Espírito Santo, aleluia. Senão a gente não consegue. Não adianta, irmão, a gente está desanimado, a gente está cansado, a gente não quer falar mais, a gente não quer mais enfrentar, a gente desanimou, sabe por quê? Porque nós estamos completamente vazios do Espírito Santo. Mas quando nós nos enchemos do Espírito Santo, irmão, vai se levantar quem for, a gente vai ter uma resposta, porque nós estamos cheios dele, ele nos orienta, ele nos capacita, sabe, que ele já provou isso, de se levantar e com uma autoridade, com uma unção, sabe, e começa a sair da tua boca, e você não entende de onde veio aquilo, veio porque você está cheio do Espírito Santo, você é um vaso cheio de uma presença, do Deus que habita em você, aleluia. Quando nós não estamos assim, irmão, qualquer esbarrão em nós, nos desanima, nos tira, nos põe para baixo, nos faz assentar e ficar de cabeça baixa. Por quê? Porque nós estamos vazios. Quando o vaso está cheio do Espírito Santo, irmão, ele vai ser inquirido, cheio do Espírito. Lhes declarou, autoridades e líderes do povo, aleluia, visto que hoje somos questionados em relação a um ato de caridade, praticado a favor de um homem doente, e sobre o modo como foi curado, tomai conhecimento, vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vós crucificastes, porém a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, por intermédio desse nome, é que este homem está aqui, diante de vós, plenamente curado, aleluia. Eles não se acovardaram, não abaixaram a cabeça, não vou falar nada não, vou ficar quietinho aqui na minha, não vou piorar a coisa, porque a coisa está ficando... Não, eles, bom, imagina, isso é unção, isso é presença de Deus na vida de um homem, de uma mulher, que está sendo ali interrogado, por líderes religiosos,
que deveriam estar fazendo o que eles fizeram. Mas eles não tinham mais autoridade, unção, presença, intimidade para fazer o que a igreja foi chamada para fazer agora, né? E está fazendo, está dando fruto, está tendo cura, sinais maravilhosos. E aí aí começa esse discurso de Pedro, cheio do Espírito Santo, aleluia. Sabe por que nós acovardamos no meio da família e não falamos? Porque estamos vazios. Sabe por que as pessoas, todo mundo intimida? Já viu crente que vem chorar para vocês e diz assim, eles zombaram de mim no meu trabalho. Já falei isso aí, porque eu dou dízimo. Acabaram comigo porque eu dou dízimo. Aí a pessoa vai parar de dizimar. Aí acabaram comigo na faculdade porque fui fazer um comentário lá, eu me calei depois, deixei. Ou melhor, aquele que diz assim, né? Não, lá eles nem sabem que eu sou crente. Melhor ficar assim, que evita problema. Tá bom, você tem essa escolha, irmão, de tentar passar a tua vida evitando problemas. Mas quando você está cheio do Espírito Santo, irmão, você vai anunciar e vai ganhar eles para Jesus. Vai ter sinais, vai ter cura, vai ter alguma coisa da parte de Deus, porque Deus, Ele honra a sua vida, Ele honra a vida da igreja, irmão. Ele honra aquele que se posiciona em Deus. Ele não deixa barato, Ele compra a tua briga, Ele te guarda, Ele te protege, Ele é como muralhas de fogo ao nosso redor, nós precisamos crer nisso. E aí eles anunciaram, vocês mataram Ele, mas Deus o ressuscitou, né? Por intermédio desse nome, é o nome de Jesus, aquele que vocês tentaram parar na cruz do Calvário, mas Deus ressuscitou Ele está vivo. Irmão, foi gasto muito dinheiro por Roma, né? Muito dinheiro de Roma e do templo, para poder pregar e comprar uma mentira de que Jesus nunca ressuscitou, de que levaram o corpo dele, né? Mas enquanto mais eles gastavam, mais Deus levantava homens e mulheres para anunciar, Ele ressuscitou, aleluia, Ele está vivo, né? Lembra de Estevão? Estevão estava, um dos maiores sermões do Novo Testamento é de Estevão, pregou, o maior sermão para mim no Novo Testamento é de Estevão, pregou, chegou no final, a Bíblia diz que eles rangiam, a nossa Bíblia fala que eles rangiam os dentes, né? A tradução é mais séria, e aí pegaram pedras né, para apedrejar Estevão lá, e fazendo isso, e apedrejaram. Tem uma parte do texto que fala assim, Estevão olhando, viu os céus abertos, e viu Jesus em pé, à destra de Deus. Por que é importante esse texto? Porque é a mensagem do Evangelho, que Ele morreu, ressuscitou, subiu aos céus e está vivo. E quando Estevão abre a boca e fala, eu estou vendo os céus abertos e o Filho de Deus em pé, ou seja, vivo, aleluia, essa é a mensagem, eu morro com ela, eu vou até o final nela, eu não abro mão dela, por quê? Porque Ele ressuscitou, Ele está vivo, aleluia. Aí criou mais raiva ainda, que meteram pedra mesmo, e Ele morreu, mas Ele morreu declarando, Ele está vivo, aleluia, Ele ressuscitou, não é brincadeira, não é mentira, eu estou olhando para agora, nesse momento, debaixo dessa monte de pedras, e eu estou vendo, Ele está vivo, de pé, aleluia, essa é a mensagem do Evangelho, vocês tentaram, fizeram de tudo, mas Ele está vivo, o meu Senhor vive, Ele é Senhor, aleluia, e Ele colocou um homem de pé, Ele curou o aleijado, não fomos nós, foi o nome dEle, aleluia, aleluia, verso 11 a 12, esse Jesus é a pedra que foi rejeitada por vós, os construtores, a qual foi posta como pedra angular. 12. Um dos versos mais poderosos da Bíblia, de toda a Bíblia, um deles. E porquanto não há salvação em nenhum outro. Põe a tradução, põe a corrigida fiel, por favor, só nesse texto aí. A corrigida fiel, qualquer outra. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos, o nome de Jesus, aleluia. Irmão, o nome dele é Yeshua, e o nome dele significa salvação, aleluia, exatamente salvação, Salvador, só o nome dele, é o nome dele, aleluia, não há outro nome, não, desculpe, se você quer visitante hoje, desculpe não sei se é desculpe,
né? Se é visitante, sinta-se em casa, é muito bem-vindo, amamos você já, aleluia. Estão aí junto, amém? Aleluia, estamos juntos aí, aleluia. Né? Pega nada, aleluia, glória a Deus. Mas se é visitante aqui, irmão, deixa eu falar agora para você. Só há um nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. É o nome de Jesus Cristo, o Senhor. O Deus que se fez carne, morreu na cruz por nós e ressuscitou. Aleluia, para perdoar nossos pecados, para nos salvar da morte, da morte eterna e do inferno. Aleluia, é Jesus Cristo. Aleluia, Ele é o Salvador. O nome dEle é salvação. O nome dEle é Salvador. Aleluia. Só o nome dEle, irmão. Ele salva. Todo aquele que invocar o nome dEle será salvo. Aleluia. Amém? Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Esse é um verso poderoso. Talvez foi um dos primeiros versos que eu decorei na minha vida. Há 30 anos atrás. Foi um dos primeiros versos que eu decorei. Eu fiz questão de decorar e guardar no meu coração o endereço dele e recitar ele, declarar ele, porque é uma verdade que ninguém nunca vai mudar. Aleluia. Essa aqui é a verdade do Evangelho. É o nome de Jesus. Aleluia. Verso 13 ao 18. Então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, informados de que eram homens sem letras e indoutos. Sabe o que é indouto? Idiota. Idiotes, no grego. Ignorantes. Sem nenhum conhecimento, né, da parte de homens. Sabe, ignorantes, assim, no sentido de ser chucro, sem conhecimento, sem estudo, sem letra, sem, sabe, alguém passa e fala assim, isso aí, não sabe nem escrever o nome direito, irmão, mas um homem desse, na mão de Deus, aleluia. Aí você olha para mim não, você olha para o apóstolo Veronese, você gosta mais de falar com ele, você olha para ele e fala assim, eu também não sei falar, Pedro também não, ele era indouto, ele era inculto, não sabia nada, pescador de profissão, não tinha nenhuma letra, mas na mão do Senhor, aleluia, cheio do Espírito Santo, faz um estrago, aleluia, é instrumento, mas poderoso. Mas talvez nós entramos aqui hoje, vamos sair daqui hoje pensando assim, não, eu vou usar talvez a minha boca para contar histórias ruins, para contar coisas feias, quando Deus quer te usar como um instrumento poderoso na mão dEle. É isso que Ele quer de você. Ele não quer mais eu sentado na cadeira, tocando a minha vida do mesmo jeito. Eu vou no culto de domingo para ver se vai ser legalzinho. Vou lá por desencargo de consciência, eu vou no culto de domingo. Não, meu Deus quer pegar a tua vida e quer usar ela de uma forma poderosa e tremenda, para o louvor da glória do nome dEle. Ele quer glorificar o nome dEle na sua vida, na minha vida, irmão, cada dia mais. É isso que Ele quer fazer isso daí, ó. Então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, ousadia no Espírito Santo, ousadia, para olhar para alguém e dizer assim, deixa eu te falar uma coisa, Jesus te ama, aleluia. Você está passando por uma tribulação aí, mas eu sei alguém que pode te ajudar, é Jesus de Nazaré. Irmão, é você que Deus quer te usar, é você que Deus quer usar. Amém. E cada dia mais. Você não crê nisso? Amém. Acho que você não crê muito nisso. Você está acostumado a entrar e sair e deixar assim, deixa que os outros façam. Não, Deus quer usar você, aleluia. Deus quer ver a ousadia na sua vida. E Ele derrama, quando você pede, Ele derrama, irmão, ousadia, intrepidez, para se levantar e não aceitar a prisão, está tentando parar você, porque tenta me parar, tenta parar você. Informados de que eram homens sem letra, indoutos, se maravilharam e tinham conhecimento de que eles haviam estado com Jesus, aleluia. Pode não ter letra, pode não ter teologia básica, pode não ter bacharel em teologia, pode não ter mestrado, mas alguém vai olhar e dizer assim, esse aí esteve com Jesus, aleluia. Essa daí esteve com Jesus, aleluia. Não tem aquela frase, aquele dia assim, legal do Billy Graham, que foi entrevistado, e alguém lá, um ateu, falou assim, não, Deus não fala com ninguém, negócio de Deus falar com as pessoas, Deus não fala. Aí o Billy Graham diz assim, o quê? Fala assim, eu estive com ele essa manhã, e ele falou comigo. Simples assim. Ou não é? É, irmão. Iletrados, talvez incultos, talvez sem aquela
faculdade poderosíssima, sem aquele diploma, aleluia, mas você esteve com o Senhor Jesus. Eles olharam, né, os religiosos olharam e disseram, esses caras certamente estiveram com Jesus. Isso é uma marca poderosa, irmão. A gente sair daqui hoje, andar aí na rua e alguém olhar e ver em você um brilho, uma glória e dizer, ele é diferente, ela é diferente, aleluia. Você não quer isso? Eu quero para a minha vida isso. Não, só o que eu quero para a minha vida é isso. É isso que eu quero para a minha vida, irmão. E eu espero que você queira também isso. Não, por que exegese, eu não sei o quê, esses nomes aí que você sabe que é difícil, é complicado. Não, irmão, você esteve com ele, aleluia, hoje. Amanhã quando você acordar, você vai passar um tempinho com ele, antes de sair para a rua. Eu vou fazer isso. Eu preciso tomar vergonha na minha cara e ter mais tempo com Jesus, para que mais pessoas vejam que eu estive com ele. E nós precisamos disso, aleluia. Né? Tem lá, eles não preenchem alguns requisitos, mas no final, tinham conhecimento de que eles haviam estado com Jesus, aleluia. É isso que tem para nós, aleluia. Continua aí, texto 14. E vendo estar com eles um homem que fora curado, nada tinham que dizer em contrário, aleluia. João e o Pedro em pé, o homem que era coxo de pé do lado deles, e eles olharam e estiveram com Jesus. E não tinha como contestar, irmão. Os sinais que Deus tem para a tua vida, irmão, não terão, sabe, não será possível contestá-los. A tua casa, o teu casamento, será um testemunho. Vão olhar e vão dizer assim, não tem como isso ser obra de homens, é o poder de Deus na vida deles, aleluia. A tua cura, a tua libertação, a transformação da sua vida, sabe? Não tem prisão que te para, que te segura, não, por quê? Porque você está perto dele, e vão ver isso, e vai ter sinais, irmão. Do lado de Pedro e João tinha um homem, que era coxo, agora não é mais, está 100% curado. Vão olhar e vão ver, os sinais estão aí, aleluia. Vão te olhar e vão ver, é Deus, aleluia. É Deus, é o Senhor. 15. Todavia, mandando-o sair fora do conselho, conferenciavam entre si. 16. Dizendo, que havemos de fazer esses homens? Porque a todos os que habitam em Jerusalém, é manifesto que por eles foi feito um sinal notório, e não o podemos negar, aleluia. Mas para que não se divulguem mais entre o povo, ameacemo-los, para que não falem mais nesse nome a homem algum. E chamando-os, disseram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem no nome de Jesus. Irmão, é isso que o diabo quer. Eu tenho uma palavra aqui nessa noite, uma frase. O Senhor quer falar conosco nessa noite aqui. É isso. Ele sabe que você se levanta para fazer a obra do Senhor. Que você se posiciona. E aí o diabo reúne tudo que ele tem para tentar prender você, parar você, calar você, impedir que você anuncie. Porque quando você abre a tua boca para anunciar esse nome que está sobre nós, que é o nome do Senhor Jesus, obras maravilhosas acontecem no nosso meio, irmão. Acontecem coisas maravilhosas. Um é curado, o outro é restaurado, o outro testemunha, a porta se abriu, aconteceu isso, mudou aquilo, olha, deu certo, funcionou, porque o poder de Deus é real, aleluia, acontece. E aí nós às vezes estamos sendo cercados por oposições, e nós estamos assim sendo, sabe, esmagados, pressionados para parar, mas não podemos parar. O tema da mensagem hoje é não cesse, não pare. Fala para alguém assim, ó, não cesse, não pare. Acho que é a primeira vez na minha vida que eu falo antes aleluia, depois o Bruno fica 6 meses pedindo o título. Disseram, não fala, essa é a intenção do diabo, fazer com que a gente pare, colocando situações contra a nossa vida, para a gente parar, e eu sei que você não vai parar, aleluia. Glória a Deus. 18. Acabamos o 18 aí. Verso 19. A gente vai ler agora. Vamos correr até o final aí desse capítulo.
Diz assim: contudo, Pedro e João propuseram-lhe, propuseram-lhes, julgai vós mesmos se é justos, diante de Deus, obedecer a vós mais do que a Deus, pois não podemos deixar de falar de tudo quanto vimos e ouvimos. Isso é uma verdade na nossa vida, irmão. Nós estamos sendo tocados, ministrados, estamos sendo mexidos por Ele, abençoados. Sabe, Deus está fazendo uma obra na minha vida, assim como Deus está fazendo na sua vida. É diferente da obra que está fazendo na minha, é diferente da sua, do outro irmão, mas Ele está fazendo em nossas vidas uma grande obra. Ele está particularmente, sabe, sobre cada um de nós, cuidando dos detalhes que envolvem a nossa caminhada pessoal, particular. Ele tem uma obra gloriosa para cada um de nós, aleluia. E Ele cuida da sua vida de uma forma diferente da minha, mas Ele cuida, Ele é fiel, aleluia. Ele é fiel. Então não podemos parar de falar, não tem como nos calar, sabe, tentar aprisionar. Vai, 21. E os ameaçando ainda mais, os deixaram ir, pois não conseguiram encontrar motivo algum para castigá-los. E o povo estava extasiado, louvando a Deus pelo que acontecera. Pois o homem em quem se operara aquela cura milagrosa tinha mais de 40 anos. Assim que foram soltos, Pedro e João buscaram a companhia dos seus amigos e contaram tudo o que o chefe, os sacerdotes e os líderes religiosos lhes haviam dito. Ao ouvirem esse relato, os irmãos unânimes elevaram a voz a Deus e exclamaram: ó Todo-Poderoso Senhor, Tu que fizeste o céu e a terra, o mar e tudo que neles existe, que pelo Espírito Santo, por boca do nosso pai Davi, teu servo, declaraste, porque os gentios se enfureceram e os povos conspiraram em vão. Os reis da terra se levantam e os governantes se ajuntam em oposição ao Senhor e contra o seu ungido. De fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com as nações pagãs e os povos de Israel nessa cidade para conspirar contra o seu santo servo Jesus, a quem ungiste. Realizaram tudo o que em teu poder e sabedoria já havia predeterminado que aconteceria. Agora, pois, ó Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para proclamarem a tua palavra com toda a intrepidez. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. E assim que terminaram de orar, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram plenos do Espírito Santo e com toda a coragem saíram anunciando a palavra de Deus. Tinha uma ameaça, não, para de falar, senão vai ficar feio para vocês, calem a boca, não anunciem mais esse nome. Aí eles não tinha motivo, soltaram eles, foram embora para casa, se reuniram, a igreja se reuniu e começaram ali a fazer uma oração, um clamor, uma declaração de vitória mesmo, no mundo espiritual ali. E no final, o texto diz assim que eles foram cheios do Espírito Santo de novo. Eles foram batizados lá no em Atos 2, e agora eles foram cheios de novo do Espírito Santo. Cheios do Espírito Santo de novo. Isso é maravilhoso, é uma experiência para nós, para a igreja. E eles anunciam e declaram aqui de uma forma, assim, tão poderosa, né? A gente viu no verso 28, ali, 29, 30 e 31, de que o que Deus fez na vida deles, irmãos, foi tremendo. Foi poderoso, Deus não abandonou eles, né? Aí o capítulo 5. Verso 12, 5:12. Muitos sinais e maravilhas eram realizados entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e todos os que creram costumavam reunir-se em comunhão, juntos ao pórtico de Salomão. Todavia ninguém de fora tinha coragem de juntar-se a eles, ainda que o povo os tivesse em grande estima. E em número cada vez maior, homens e mulheres criam no Senhor e eram acrescentados à comunidade, a ponto de os doentes serem levados para as ruas
e colocados em leitos e macas, para que, quando Pedro passasse, ao menos sua sombra se projetasse sobre algum deles. Lembra o capítulo 4? Nós acabamos o capítulo 4 debaixo de ameaça, certo? Aí, eles vão para casa, se reúnem. O que Pedro faz? Nós fomos ameaçados, tem um perigo, sabe, eu me senti assim mal, eu fiquei triste, eu fiquei abalado, irmão, e é o seguinte, vamos parar, vamos ficar quieto aqui entre nós, tá bom aqui nosso culto aqui, vamos reunir nós mesmos, vamos ficar aqui, tá tudo certo, para não ter risco, não ter perigo. Não, eles disseram, Senhor, nós passamos por isso, estamos ameaçados de sermos presos, tentaram nos calar, mas quer saber? Nos dá mais força, mais graça, para nós anunciarmos mais ainda. Olha aqui para mim, é exatamente o que nós, os crentes, fazemos hoje. Diante de ameaça, diante de luta, de tribulação, de problema, de angústia, de uma coisinha que acontece, nós fazemos o quê? Vou parar. Não aguento mais, está muito difícil. Não aguento mais. Irmão, não é isso que Deus tem para a igreja, irmão. Eu passo por luta bastante, você também passa, irmão, nós passamos. Mas eu preciso entender, nós precisamos entender como igreja, irmão, que isso não é que Deus nos abandonou, não. É que Ele quer nos dar muito mais. Quando a gente se posiciona e fala assim, nós passamos por uma ameaça, mas nos dá mais. Nós queremos ser mais usados, nós queremos fazer muito mais para o Senhor, ser conosco. Se o Senhor for conosco, irmão, vai ser poderoso, Deus. E Deus fez, irmão. O Pedro começou a andar na rua, aumentou o número, chegou mais gente, cresceu mais. Porque eles não cessaram, eles não pararam. Aí chegou um ponto de Pedro andar na rua, e a sombra de Pedro, quando passava assim, que Pedro passou ali, a unção que estava em Pedro, tocava as pessoas, irmãos, não é a sombra que curava não, tá? É só uma ideia de que o corpo estava lá, não tinha nenhum poder na sombra de Pedro, literalmente. Pedro passava, estava lá o enfermo estendido, a sombra dele, um sinal de que Pedro está passando, entendeu? Não é que tinha unção na sombra, não. A unção estava em Pedro, aleluia. E ela ia para o corpo da pessoa, e a pessoa era curada, só por ele passar. Por quê? Porque não cessou. Não parou, ele continuou, ele perseverou, ele foi lá, sabe? Ele rejeitou a prisão, a ameaça, ele rejeitou a luta, a tribulação, que todos nós passamos. Se eu fizer aqui uma enquete, quem está passando por tribulação hoje, e grande, bom, todo mundo vai levantar a mão, mas não é para parar, não cesse, não pare. Verso 16, vai, ajuda aí rápido, 16. Da mesma forma, das cidades ao redor, vinha muita gente, irmão, começou a vir gente de tudo quanto é lado. Aleluia, trazendo doentes e pessoas atormentadas por espíritos demoníacos, e todos eram libertos. Olha que poderoso isso, aleluia. Nós profetizamos aqui, nesse ministério, irmão, vai vir gente de longe para receber o que nós temos recebido aqui, em nome de Jesus. E Deus vai fazer uma grande obra, já está fazendo, vai continuar fazendo uma grande obra aqui, em nosso meio, aleluia. E Ele vai usar você, em nome de Jesus, para isso. Já pensou, irmão? Olha para mim, pelo amor de Deus. Já pensou, se só o AP tiver que encher aquele lugar de gente lá, irmão? Vai pesar, aleluia, vai ficar pesado. Não é? Então olha para alguém e fala assim, Deus conta com você. Deus vai usar você, queridão, aleluia. Não, tem ninguém aí? Acabou? Fala aí, irmão, irmão, Deus conta com você, querido. Mas fala com autoridade, fala como um profeta. Vai vir gente, irmão, creia você ou não, vai vir gente para ser curado, para ser liberto aqui dentro desse lugar, em nome de Jesus. Já tem gente sendo curada, liberta, restaurada aqui, aleluia. E vai vir muito mais. Mas é quando a gente se posiciona e não aceita. A tribulação veio para me parar. O deserto, a afronta, a luta, sabe? Não, irmão, nada disso pode parar você. Aleluia. Continua o texto, por favor. Então, de novo, ou gente chata, aleluia. Como religioso é chato, irmão. Não faz, não tem unção, não tem autoridade, não tem poder, não tem nada. Mas enche a paciência, aleluia. Então, o sumo sacerdote, todos os seus correligionários,
membros do partido dos saduceus, foram tomados de grande inveja, aleluia, aleluia, 18, e por isso mandaram prender os apóstolos. Agora prenderam, era uma ameaça, lembra? Agora virou uma realidade, um fato, prenderam eles, jogando-os numa prisão pública. Todavia, durante a noite, um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere, conduziu-os para fora e instruiu-lhes, ide, se escondei, ficai em casa, trancados. Entendeu ou não? Ide, apresentai-vos no templo e anunciai às multidões todas as palavras da salvação. Bom, aleluia, Deus é maravilhoso, aleluia. Verso 21. Assim, ao raiar do dia, eles entraram no pátio do templo, como haviam sido orientados, e começaram a pregar ao povo. De outro lado, chegando o sumo sacerdote e os seus companheiros, imediatamente convocaram o sinédrio, ou seja, toda a assembleia dos principais líderes de Israel, e mandaram buscar os apóstolos na prisão. Quebraram a cara, aleluia. Por quê? Porque você não está lá, aleluia. A prisão não te parou. Meu Deus do céu, eu sei. Não estou entendendo. Ou eu estou empolgado demais, ou eu não estava assim. Mas estou aqui, tem presença aqui, amém, aleluia. Que cura a gente, que liberta a gente, aleluia. Entretanto, ao chegarem à prisão, os guardas não os encontraram ali. Então voltaram e comunicaram, aleluia, não está lá. Ela não está lá. Era para estar lá de bode, em crise. Era para estar lá enfiada lá na escuridão. Mas não está. Está onde? Está pregando, aleluia, está anunciando. Está fazendo, cumprindo o chamado. Não conseguiu segurar ele, não conseguiu segurar ela. Por quê? Tem luta, irmão? Tem. E vem para quê? Para desanimar a gente, para parar a gente, para obstruir o chamado, para pôr a gente no chão, na lona. Mas há uma unção, uma presença. E principalmente há um nome na tua vida, aleluia, que é maior do que qualquer tentativa de prisão contra você. Imagina, foram lá quebrar a cara, não tinha ninguém, estava vazio. Encontraram a ninguém, encontraram lá dentro. 24. Diante desse relato, o capitão da guarda do templo e os chefes sacerdotes ficaram atônitos, imaginando o que poderia ter acontecido com os apóstolos. Vai, ajuda aí, 5. Nesse momento chegou alguém com a notícia: eis que os homens que recolhestes da prisão estão no pátio do templo, ensinando ao povo. Irmão, não cesse, não pare. Eu sei, são dias difíceis, porque Deus está fazendo uma grande obra na igreja dele. Uma grande obra. E vai fazer uma obra poderosa através da sua igreja, que somos nós, você. E é claro que o diabo não está feliz, não fica feliz, ele levanta um monte de situações para tentar prender a gente, calar a gente, parar a gente, deter a gente. Fazer você parar mesmo. Às vezes é uma situação que surge, né, com o teu irmão de igreja, com o teu líder, com o teu pastor, com a tua esposa, com o teu esposo. Às vezes é uma enfermidade, é uma situação que apareceu assim, você fala, mas isso aí me baqueou, me derrubou. Querido, não cesse, não pare. Chora o que tem que chorar. Ore, busque ao Senhor. Ele vai te sustentar, te fortalecer, te renovar. Mas se você decidir abandonar, se esconder, sabe, fugir, irmão, é patinar. Aí Deus tem que ir lá, pegar você, começar tudo de novo no teu processo. Eu passei por isso algumas vezes, em que eu desisti, patinei, cessei, parei. E aí ele teve que me buscar e começar tudo de novo na minha vida. E eu perdi muito tempo com isso. Eu, Marcos, perdi muito tempo com isso, de maneira burra na minha vida. E eu não quero para você isso. Eu vivi isso. Mas quando eu disse assim, Senhor, quer saber? Já deu, já. Estou aqui. Continuam levantando ameaças, coisas terríveis, situações, irmãos, que vêm para matar a gente, para parar a gente. Mas eu não quero parar, eu não sou melhor do que ninguém. Estou dizendo para você que uma coisa que eu tenho feito todo dia aqui. Porque eu entendi, irmão, tem dia que eu não tenho condição nenhuma de estar aqui. Está doendo tudo. Sabe? Tem peso, tem bombardeio, tem guerra.
Talvez vai ter um dia que eu não vou nem te cumprimentar direito. Não me tenha por mal, por perverso. Não, talvez eu estou mal naquele dia, mal mesmo, mal de opressão, de guerra, de batalha. Como todos vocês passam, eu passo, nós passamos. É nesse dia que você tem que olhar para mim e dizer assim: Senhor pastor, eu te abençoo em nome de Jesus. Que o Senhor te renove, te fortaleça. Porque são muitas guerras. Assim como eu tenho que te olhar e ver que você não passou muito bem por mim, e preciso chegar em você, te abraçar e dizer assim: ó, que o Senhor te renove, te fortaleça. Porque a tua guerra está muito grande. Os opositores se levantaram contra você. A tua casa está debaixo de guerra, e eu entendo isso. Mas eu digo para você que nessa noite eu tenho uma frase: não cesse, não para. O texto de Atos diz que eles não cessaram de pregar, não pararam de anunciar, eles continuaram. Que eles foram presos. Eis que os homens da prisão estão no pátio ensinando, eles continuaram. 26. Então o capitão foi com os guardas e os trouxe outra vez, porém sem violência, pois temiam ser apedrejados pela multidão. E depois de trazê-los, os apresentaram ao Sinédrio, e o sumo sacerdote os interrogou: não vos ordenamos expressamente que não pregasseis desse nome, contudo encheste Jerusalém dessa vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós a culpa pelo sangue desse homem. Ao que Pedro e os demais apóstolos afirmaram: é necessário que primeiro obedeçamos a Deus, depois às autoridades humanas. O Deus de nossos antepassados ressuscitou a Jesus, a quem vós assassinastes, crucificando no madeiro. Deus, no entanto, o exaltou, elevando à sua direita como príncipe e salvador, a fim de dar a Israel arrependimento e perdão de pecados. Ora, nós somos testemunhas desses fatos, bem como o Espírito Santo, que Deus concedeu aos que são obedientes a Ele. Ao ouvir essas palavras, eles muito se enfureceram e queriam matá-los. Então certo fariseu: para ali. De novo, irmãos, ameaça. Tudo que o diabo quer é tentar parar a gente. É prender a gente. É aprisionar. Talvez não é com uma prisão física, grades literais, mas são situações que vêm contra você e contra mim, todo santo dia, para tentar calar a tua voz, calar e parar o teu chamado, sabe, desmotivar você, entristecer você. Mas não cesse, irmão, não para, continua firme com o Senhor aí. Depois dessa reunião com Gamaliel, aí que vai acontecer, eles então eles apanham, eles são ali castigados, apanham e saem. Mas eles saem felizes dali. Eles saem celebrando ali, aleluia. Por serem achados dignos de serem maltratados por causa do nome do Senhor Jesus. E exatamente como nós fazemos, como a igreja de hoje faz. No meio da luta, da prova, ela continua celebrando o nome de Jesus. Ela continua anunciando, pregando, declarando. Irmão, nós precisamos chegar nesse nível assim, de, sabe, tem guerra, sabe, que o Senhor te veja aqui hoje, que o Senhor me veja aqui hoje, mas que Ele me veja aqui amanhã, que Ele me veja aqui depois de amanhã, que Ele veja você depois de amanhã, depois de amanhã, como diz o Pedro, no outro amanhã, que Ele te veja aqui. Mas a luta, irmão, a luta vem para tentar calar a gente. O desencontro, o desacerto, o desarranjo, sei lá o que, vem para tentar calar a gente, entristecer a gente. Mas não cessa, não para, continua. Porque o Senhor vai fazer uma grande obra na sua vida. Mas o melhor disso é depois, é através da sua vida. Hoje é corrido, hoje é um dia de culto corrido, né, de pouco tempo. Né? Depois daqui, tem Atos capítulo 12, Pedro é preso de novo. Tentaram parar de tudo quanto é jeito, quanto mais tentavam fazer, mais Deus abençoava a vida deles. Você não sabe eu lembrei hoje, vendo isso, eu lembrei de um fato hoje. Aqui, antigamente, era uma congregação. Quem lembra da congregação aqui? Uma congregação aqui. Tem um jardim na frente ali, né? Tinha umas plantas maiores ali, numa época. E um dia, tinha uma irmã que limpava aqui a igreja, com a filha dela. Às vezes vinha o marido dela também limpar aqui, ajudar ela. E eu
pastor me pediu para cuidar aqui da congregação. Uma época eu ficava aqui, cuidava dos cultos aqui. E eu cheguei aqui durante o dia, e a irmã estava lá em cima, lá com a mangueira lavando lá, e eu cheguei, e tinha um rapaz limpando o jardim, eu acho. Ele falou assim: pastor, não sei se o senhor viu, mas tem uma macumba aí, ó, bem embaixo da flor aí, da planta aí. Como chama aquela planta lá? Aquela verdona que abre? Uma cica, grandona assim, verde, e estava bonita. E alguém colocou um trabalho de macumba bem aqui, ó, na sala da Ivonete ali, lá de fora, ali, fora do vitrô dela ali, no jardim. Colocaram um trabalho de macumba ali embaixo da cica. E o cara me alertou, falou: pastor, tem um trabalho de macumba aí. Eu falei: não é possível. Eu levantei a flor, a planta, e a vela estava acesa ainda. Durante o dia, estava acesa a vela ainda. Pegava fogo. Aí eu mandei pastor, liguei para o pastor, falei: deu 1 minuto e meio, o carro dele virou assim, ó, parecia um Batmóvel, mano. Mas veio assim. Tô brincando, a gente não gosta do Batman aqui não, pelo amor de Deus. A gente abomina o Batman aqui, Batman não. Mas nós oramos ali, Deus, eu estava aqui hoje pensando nisso, e Deus me lembrou desse dia. Aí eu vim para cá, olhei para a irmãzinha: irmãzinha, você não viu aqui a macumba aqui? Pastor, eu vi. Eu falei: você não me avisou? Falou: não, eu coloquei um pano aí para tampar. Jesus tocou no coração dela, ela foi para outro ministério, aleluia. Mas amamos a vida dela, da família dela, aleluia. Mas Jesus sentiu no coração de ir para outro ministério, aleluia. E aí nós oramos ali, quebramos. Irmão, pensa nisso. Um trabalho de macumba na porta da igreja. Parou a gente? Onde nós estamos indo? Essa semana falando com o Juraci, estava lá ajudando lá no cenáculo. Semana passada agora, que passou agora. Ele estava lá, ele estava resolvendo uma coisa pelo WhatsApp, mandou uma foto. Lá na entrada do cenáculo. Antes de chegar na porteira, assim, na rodovia, assim, de chegar na porteira, mas na frente do cenáculo. Uma cumbuca de barro com uma galinha dentro. Aí eu fiquei pensando, nós já estamos bem lá com o cenáculo. Para onde nós vamos parar? Vai ser muito maior, vai ser uma bênção, irmão. Porque assim, quanto mais o diabo tenta colocar a igreja, parar você, me parar, mais Deus nos dá o crescimento, mais Deus abre porta, mais Deus nos dá unção. Você quer ter unção? Não cesse, continua fazendo, anunciando, proclamando. Dá as tuas mãos para o Senhor, para Ele usar as tuas mãos para curar enfermos, para expulsar demônios com a tua boca, com a tua autoridade, com a tua unção, com o teu poder aí que Deus te deu. Continua fazendo, porque quanto mais você faz, irmão, não tem prisão que pode parar você, porque o sangue de Jesus já nos libertou, aleluia, já nos deu poder para vencer principados, potestades, sabe, dominadores, hostes, porque nós estamos debaixo do sangue de Jesus, Ele é conosco, aleluia. Ele é o Senhor da igreja, Ele é o Senhor da sua vida, contra Ele ninguém pode, irmão. Ele morreu, mas ressuscitou, Ele está vivo. Ninguém pode detê-lo, e ninguém pode impedir um homem, uma mulher, que se põe debaixo das mãos deles, com posicionamento, eu vou fazer. O Senhor me dá mais experiência, me dá mais unção, Ele vai te dar. Você tem que usar isso, senão você vai morrer. Irmão, ninguém vai chegar no céu com unção que Deus deu. Ninguém pode entrar no céu com unção. Elias não conseguiu, irmão. Eliseu, aliás, não conseguiu. Porque ele fez lá um monte de milagres. Aí, tem mais um pouco de unção ainda. Aí, caiu um morto no corpo de Eliseu e ressuscitou. Porque a unção que Deus nos dá é para usar aqui, aleluia, no dia a dia. No meio da sua casa, na sua empresa, na sua igreja, aonde Deus te colocou. Por quê? Porque nada pode parar você. Não cesse, irmão, não pare. Fica de pé aí, em nome de Jesus. Eu devo ter esperado muito tempo aí, mas... eu ia orar, fazer um monte de coisa, não vou fazer nada, né? Pastor Veronese, apóstolo